Olá, caros alunos! Neste vídeo apresentarei a vocês o resumo da nossa unidade 3. A nossa unidade 3 trata das demonstrações contábeis e do uso das informações contábeis por parte do administrador. E quais os assuntos que se vai estudar nesta unidade? Conceito de demonstrações contábeis, objetivos e o rol de demonstrações contábeis. Conceito, por exemplo, por que se elabora as demonstrações contábeis? Eles são relatórios contábeis, relatórios econômicos financeiros. Por que econômico-financeiros? Porque nós vamos ter relatório que demonstra a situação econômica e outros que demonstram a situação financeira, como é o caso do balanço patrimonial. Então, as demonstrações contábeis são relatórios econômicos financeiros que são utilizados pelos administradores para prestarem contas dos aspectos públicos relacionados ao empreendimento que eles dirigem. Prestarem contas, e disponibilizarem informações acerca do desempenho operacional dessas instituições. Então, vamos estudar conceito, como eu acabei de mencionar, as definições de demonstrações contábeis, objetivo, qual é o objetivo de se elaborar esses relatórios, essas demonstrações contábeis, e quais são as demonstrações contábeis que são elaboradas. Então, esta classificação de quais são as demonstrações contábeis a serem elaboradas, ela vai estar classificada de acordo com o porte do empreendimento. As empresas de grande porte, por exemplo, as companhias de capital aberto, elas elaboram balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do valor adicionados e notas explicativas. As empresas de pequeno porte, médio e pequeno porte, elas elaboram o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício. Se opcional, se quiserem elaborar a demonstração dos fluxos de caixa para tomada de decisão, podem elaborar, mas elas são, pela legislação, obrigadas a elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as notas explicativas. O balanço patrimonial é aquele relatório que nós vimos na unidade anterior, na unidade 2, onde vão estar os bens, os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido, que é o que resta para os proprietários, que é a parte que toca aos proprietários. Neste relatório, se vai ter uma visão, aí já estou falando do uso dessas informações por parte do administrador, se vai ter uma visão da posição patrimonial, ou seja, do que se tem de bens na empresa, bens, direitos e obrigações, do que se tem de bens e direitos para transformar em recursos e o que vai se ter de recursos para pagar as dívidas e que vai restar para os proprietários. Já a demonstração do resultado do exercício, a finalidade dela é mostrar o resultado, lucro ou prejuízo, porque ela vai confrontar receita com despesa, ou seja, receita menos despesa vai dar o resultado que vai ser lucro ou o prejuízo. Então lá você, enquanto administrador, vai estar olhando o que for gerado de receita e como essas receitas foram digamos, consumidas por despesas que gerou aquele resultado final, aquele lucro ou prejuízo, um resultado econômico, um resultado com uma visão econômica, enquanto o balanço é um resultado que tem uma visão financeira, porque mostra o que você tem de bem direito para saldar as suas dívidas e que vai restar para os proprietários. Já a demonstração dos fluxos de caixa, a finalidade dela é mostrar de que forma os ingressos de caixas foram gerados, de onde foram gerados, se foi das atividades operacionais. Então, esse ingresso de caixa foi das atividades operacionais, da atividade fim do empreendimento, foi da atividade de financiamento, que é quando a empresa ingressa recursos através de terceiros, recursos de terceiros, ou foi da atividade de investimento, que é quando ingressam recursos da venda de ativos. Então, a demonstração do fluxo de caixa te mostra a origem do ingresso de caixa, atividade operacional, investimento e financiamento, e onde foram aplicados esses recursos, se também nas atividades operacionais, se nas atividades de financiamento
ou nas atividades de investimento. Quando se fala atividade de financiamento, a origem de caixa é recurso de terceiro, entrou empréstimo, por exemplo, e a saída de caixa é pagamento de empréstimo, por exemplo, aí seria uma atividade de financiamento, tanto o ingresso pela tomada do empréstimo, quanto a saída pelo pagamento do empréstimo. Então, essa é a demonstração do fluxo de caixa, que vai mostrar para o administrador, e aí eu já estou falando do uso da informação por parte do administrador, que também está no âmbito desta unidade. Então, vai mostrar para o administrador quais foram os tipos de ingresso de caixa e em que esses recursos que ingressaram via atividade operacional, investimento e financiamento foram aplicados, que também nas atividades operacionais, nas atividades de investimentos ou nas atividades de financiamento. Então, esta é a demonstração do fluxo de caixa. Então, já falei de 2 relatórios contábeis, do balanço, da demonstração do resultado, e agora finalizo a outra demonstração contábil, que é a demonstração do fluxo de caixa. A demonstração do valor adicionado, a informação que ela disponibiliza é da riqueza que o empreendimento gerou e da forma como a empresa distribuiu esta riqueza. É o adicional, digamos assim, de riqueza gerada. E como esta riqueza foi distribuída. Foi distribuída com os funcionários, com os colaboradores, foi distribuída para o governo através do pagamento de impostos. Quando eu falei em relação aos funcionários, colaboradores, eu estou falando de salário, de encargos sociais. Foi distribuída via pagamento de impostos, então esta é a finalidade da demonstração do valor adicionado. As notas explicativas, elas vão detalhar algo que não ficou bem claro no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Por exemplo, lá no balanço patrimonial nós vamos ter um empréstimo de longo prazo, mas lá a gente não tem as taxas de juros, nós não temos o que foi hipotecado da empresa para poder ser obtido esse empréstimo, então isso vai estar explicitado nas notas explicativas, ok? Então, este é o conteúdo da nossa unidade 3, e as informações que são disponibilizadas nas demonstrações contábeis e a forma como o administrador vai usar a partir deste conteúdo. Bons estudos. Obrigada.